Vou contar a história da minha cliente que saiu de contratos de mais ou menos 250, um pouquinho menos, um pouquinho mais, para um contrato que ela fechou da semana passada para cá, um contrato único de mais de R$ 1.000. Olha só a história dela. Quando nós começamos a conversar no meio do ano passado, era uma conversa de aconselhamento, ela estava numa semana em que ela estava trabalhando doente, tendo que cuidar de alguém da família que estava doente e não tinha opção de não entregar. E ela é dessas, entregou mesmo, deu tudo certo, fez muito bem. Ela sempre foi muito solicitada porque tem muita qualidade no trabalho dela, a agenda dela estava sempre cheia, não tinha falta de dinheiro, a questão não era essa. A questão era que aquela realidade, do jeito que as coisas estavam, já não estava legal, porque ela estava deixando de cuidar de si mesma, estava deixando de dormir, estava deixando de estar com a família e também começou um processo de autocobrança porque ela achou que, nesse caso específico, ela não entregou tudo que ela idealizou. Então começou a se cobrar. Nessa conversa, a gente foi observando algumas coisas e eu fiz uma sugestão prática para ela aplicar para começar a mudar essa realidade, que era aumentar os preços dos próximos contratos que ela fosse fechar. E aí as resistências começaram a aparecer. Primeiro ela achava que ela não sabia calcular, e aí ficou muito preocupada com essa questão de cálculo e etc. Depois a gente começou a perceber de verdade que ela tinha essa dificuldade na hora de lidar com o cliente, de falar esse preço para o cliente, qual seria a reação da pessoa. A gente identificou ali uma síndrome da salvadora, uma dó do cliente, um julgamento em relação à capacidade de pagamento das pessoas. Ela achava que todo mundo tinha que ter oportunidade para acessar aquilo que ela tinha para oferecer. Depois começou a aparecer um medo da troca, então ela tinha medo de falar o preço para o cliente não gostar e buscar outro profissional, trocá-la por outro profissional. E aí a gente começou a ver que essas dores precisavam ser tratadas. Nós começamos a tratar as dores dela, ela veio para o processo terapêutico. Antes do processo terapêutico, ela já estava aplicando as mudanças e justamente por isso, por essa aplicação, é que foram aparecendo essas dores e a gente decidiu tratar. E nós fomos fazendo o tratamento, eu fui fazendo acompanhamento e sempre que ela fazia uma mudança, implementava alguma coisa, eu estava ali, sempre disposta a dar um suporte para ela nos momentos em que as crises apareciam, em que as dúvidas apareciam. Ela foi mudando gradativamente, de 250 para 300, para 350, depois deu um salto lá para 650, até que essa semana teve um novo marco nesse desenvolvimento, que foi fechar esse contrato de mais de R$ 1.000. Às vezes você acha que você não sabe vender, às vezes você acha que você não sabe precificar. Agora tem uma onda aí de posicionamento de mercado, etc. Eu acho que é tudo muito bom. Aprender a vender, aprender o marketing, se posicionar melhor, cuidar da sua aparência. Isso é tudo muito útil para você. Mas quando você busca todas essas opções e ainda assim você não consegue evoluir no seu trabalho, em outras áreas da sua vida, no seu relacionamento, na sua saúde, significa que alguma questão emocional precisa ser vista. O caso dela, por exemplo, ela poderia se posicionar, ela poderia mudar, por exemplo, aplicar um arquétipo no perfil dela, poderia fazer esses cursos de posicionamento, então vestir uma roupa diferente, começar a falar diferente. Mas a verdade é que o que estava acontecendo, o que estava impedindo ela de avançar nessa questão profissional, eram dores que estavam ali dentro dela, porque ela já tem tudo. Ela é uma excelente profissional, ela tem uma excelente personalidade, consegue lidar muito bem com as pessoas, mas tinha uma dorzinha que a impedia de avançar.